Por 2 milênios, uma das passagens mais intrigantes dos evangelhos permaneceu virtualmente inexplorada em sua profundidade simbólica. Em Lucas 22 e Marcos 14, encontramos um conjunto de instruções aparentemente simples que Jesus dá a seus discípulos. No entanto, oculto sob a superfície desta narrativa, repousa um código profético que conecta um dos momentos mais sagrados do cristianismo, a última ceia, com os próprios movimentos celestiais que Deus estabeleceu no princípio da criação. Sigam um homem carregando um cântaro de água. Esta instrução, à primeira vista mundana, carrega um simbolismo tão profundo que sua compreensão foi sistematicamente evitada ao longo da história da Igreja. Por quê? Porque ela revela uma verdade incômoda. Jesus não apenas conhecia a linguagem dos astros, ele a utilizava deliberadamente em seus ensinamentos. Não estamos falando aqui de astrologia preditiva ou divinatória, mas dos mesmos sinais celestiais que o próprio Deus estabeleceu em Gênesis 1, versículo 14, quando disse: haja luzeiros no firmamento do céu para separarem o dia da noite. Sirvam eles de sinais para as estações, para os dias e para os anos. Os mesmos sinais que guiaram os magos do Oriente até o Cristo recém-nascido agora apontavam para o local onde seria estabelecida a nova aliança. As instruções de Jesus naquela noite crucial não eram apenas direções práticas para encontrar um local, era uma chave profética que atravessaria os milênios. O homem com o cântaro, em uma cultura onde carregar água era uma tarefa exclusivamente feminina, não era apenas um sinal improvável, era um código deliberado apontando para algo muito maior. E o que torna esta passagem ainda mais extraordinária é sua conexão com o momento atual da história humana. Pois aquele homem com o cântaro, que conduziu os discípulos ao local da última ceia, carregava consigo um simbolismo que só seria plenamente compreendido em nossa época, na aurora da Era de Aquário. Mas por que Jesus escolheria especificamente este sinal? E por que a Igreja historicamente evitou explorar seu significado mais profundo? Para compreender isto, precisamos primeiro entender como funciona o grande ano precessional, e como Jesus usou conscientemente esta linguagem celeste em seu ministério. Ao adentrarmos agora no profundo significado do ciclo das eras, já estabelecemos uma base bíblica sólida para nossa reflexão, fornecida em Gênesis 1. Esta passagem nos diz claramente que os corpos celestes foram criados não apenas para marcar o tempo, mas como sinais divinos para a humanidade compreender os ciclos e as estações estabelecidos por Deus. O grande ano precessional, com sua duração aproximada de 25.920 anos, representa um destes ciclos maiores que o Criador inscreveu nos céus. Este ciclo resulta do movimento de precessão do eixo da Terra, que faz com que o ponto do equinócio vernal retroceda através das constelações do zodíaco, permanecendo aproximadamente 2.160 anos em cada uma delas. Jesus nasceu no alvorecer da Era de Peixes, um fato que se manifesta de maneira extraordinária em seu ministério. A escolha dos primeiros discípulos entre pescadores não foi casual. Vinde após mim, disse Jesus em Mateus 4, e eu vos farei pescadores de homens. Os milagres da multiplicação dos peixes, as pescarias abundantes, e mesmo o símbolo do peixe que os primeiros cristãos utilizavam como sinal de reconhecimento, todos apontam para esta era que se iniciava com a vinda do Messias. O ministério de Jesus marca não apenas o início de uma nova aliança, mas também o começo de um novo ciclo espiritual na história da humanidade. Assim como o povo de Israel foi guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite no Êxodo, Deus continua a fornecer sinais para guiar seu povo através das eras. O simbolismo do homem carregando o cântaro de água, nas instruções de Jesus para a preparação da última ceia, aponta profeticamente para a Era de Aquário, que sucederá à Era de Peixes no ciclo precessional. Esta transição entre as eras não é apenas um fenômeno astronômico, mas carrega um profundo significado espiritual. O cântaro de água, símbolo tradicionalmente associado ao aquário, aparece nas instruções de Jesus em um momento crucial de seu ministério, a preparação para a instituição da nova aliança através de seu sangue. É como se o Mestre estivesse deixando um sinal para gerações futuras, mostrando que sua mensagem e seu sacrifício transcendem as eras e permanecem relevantes através dos ciclos do tempo. Os primeiros cristãos compreendiam bem a linguagem dos sinais celestes. Os magos do Oriente foram guiados até Jesus por uma estrela, e o próprio Cristo falou sobre sinais nos céus que precederiam sua segunda vinda. Em Apocalipse 12, João descreve um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Esse versículo sozinho já é assunto para um outro vídeo, e se este vídeo aqui alcançar a meta de 100 curtidas, vamos fazer um outro vídeo explorando este assunto. O fato é que esta linguagem simbólica celeste permeia as escrituras do início ao fim, não como um sistema de adivinhação,
mas como um conjunto de sinais divinamente ordenados para nossa instrução e compreensão dos tempos. Quando Jesus instrui seus discípulos a seguirem o homem com o cântaro de água, ele está não apenas providenciando um meio prático para encontrar o local da última ceia, mas também deixando um sinal profético que atravessaria as eras. Este sinal nos lembra que, assim como os discípulos foram guiados ao lugar preparado seguindo o homem com o cântaro, a Igreja através do século seria guiada pelo Espírito Santo, frequentemente simbolizado pela água viva, até o cumprimento final dos propósitos divinos. A transição da era de peixes para a era de aquário representa, portanto, não uma mudança na verdade fundamental do Evangelho, mas uma nova fase na manifestação do plano divino para a humanidade. Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente como está escrito em Hebreus 13, permanece o centro de nossa fé independentemente das mudanças dos tempos. As eras mudam, os sinais no céu se sucedem, mas a verdade do Evangelho permanece inabalável, ancorada não nas estrelas, mas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ao longo da história bíblica e humana, podemos observar padrões cíclicos de destruição e renovação que coincidem com as grandes eras marcadas pelos signos fixos do zodíaco: Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Estes ciclos não são meras coincidências, mas refletem o plano divino de purificação e renovação espiritual da humanidade, sempre culminando em uma manifestação mais clara do propósito redentor de Deus. A Era de Leão é tradicionalmente associada ao período do dilúvio, quando Deus purificou a terra através das águas. As Escrituras nos dizem em Gênesis 6 que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, mas encontrou em Noé um homem justo. Este ciclo de destruição culminou em uma renovação completa da humanidade e uma nova aliança entre Deus e o homem, simbolizada pelo arco-íris. Durante a Era de Touro, testemunhamos outro ciclo significativo de transformação. Este período inclui o êxodo do povo de Israel do Egito, onde o culto ao touro era proeminente. Não é coincidência que, durante a ausência de Moisés no Monte Sinai, o povo tenha construído e adorado um bezerro de ouro. A destruição deste ídolo por Moisés marca simbolicamente o fim de uma era de idolatria e o estabelecimento de uma nova forma de relacionamento com Deus através da lei. A Era de Escorpião, que se manifestará milênios à frente, está profeticamente ligada a eventos futuros descritos no livro do Apocalipse. Este signo, frequentemente associado à águia nas visões proféticas de Ezequiel e João, representa transformação e renovação através da morte do velho e nascimento do novo. É significativo que o próprio Jesus tenha usado a metáfora da serpente levantada por Moisés no deserto para falar de sua própria morte e ressurreição, que traz vida eterna aos que nele creem. Agora, aproximando-nos da Era de Aquário, encontramo-nos diante de outro potencial ciclo de transformação profunda. As instruções de Jesus para seguir o homem com o cântaro de água ganham ainda mais significado quando compreendemos este padrão histórico de destruição e renovação. Em sua segunda epístola, no capítulo 3, Pedro nos lembra que o mundo de então pereceu afogado em água, mas também profetiza que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Esta oposição entre a água que destruiu o mundo antigo e o fogo que purificará o mundo presente nos ajuda a compreender a natureza transformadora da água que o homem do cântaro carrega. Esta água não é mais instrumento de destruição, como no dilúvio, mas símbolo de renovação e renascimento espiritual, assim como a água do batismo. Quando somos batizados, como Paulo ensina em Romanos 6, somos sepultados com Cristo na morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. A água do batismo representa simultaneamente a morte para o velho homem e o nascimento do novo, uma transformação que não destrói a essência, mas a renova completamente. O homem com o cântaro, portanto, carrega não a água do juízo, mas a água da regeneração espiritual. Assim como a água do batismo nos identifica com a morte e ressurreição de Cristo, a água que este homem carrega aponta para uma transformação através da renovação, não da destruição. Esta água é também a água do serviço, como Jesus demonstraria ao lavar os pés de seus discípulos, estabelecendo um novo paradigma de liderança e transformação através do amor servil. Esta transformação através do serviço e do amor, em vez da destruição, é prefigurada nas palavras do profeta Joel: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." O derramamento do Espírito Santo, frequentemente simbolizado pela água viva nas Escrituras, marca o início de uma nova forma de transformação espiritual que não opera através da destruição do velho, mas através da renovação interior. Jesus, ao estabelecer a nova aliança em seu sangue durante a última ceia, institui um novo paradigma de transformação. A casa para onde o homem com o cântaro conduz não é um lugar de destruição, mas de comunhão. O vinho que será compartilhado não é um agente de destruição,
mas de renovação e vida. Este novo padrão sugere que, embora a Era de Aquário possa trazer grandes transformações, aqueles que seguem a Cristo não precisam temer a destruição, pois foram chamados para uma transformação baseada no amor e na renovação pelo Espírito. A progressão histórica dos ciclos de destruição e renovação alcança seu ápice em Cristo, que através de sua morte e ressurreição estabelece um novo caminho. Este caminho não nega a realidade dos ciclos de transformação, mas os transcende, oferecendo uma renovação constante através do Espírito Santo, simbolizado pela água viva que ele promete aos que o seguem. Assim como a água do batismo nos identifica com sua morte e ressurreição, as instruções para seguir o homem com o cântaro apontam não apenas para uma nova era astronômica, mas para uma nova forma de transformação espiritual que opera através do amor, do serviço e da renovação interior. A declaração de Jesus em João 14, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", estabelece uma verdade fundamental que transcende todas as eras e ciclos do tempo. Esta afirmação, feita na mesma noite em que ele enviou os discípulos a seguir o homem com o cântaro de água, não é uma simples declaração de exclusividade religiosa, mas uma revelação profunda sobre a natureza da realidade espiritual e do plano divino através das eras. Ao se declarar o caminho, Jesus não está apenas se apresentando como um guia moral ou um professor espiritual entre muitos. O termo original grego, odos, carrega consigo a ideia de um método, um sistema, uma forma de vida completa. Nas antigas profecias, Isaías 35 falava de um caminho santo por onde os redimidos caminhariam. Os primeiros cristãos não chamavam sua fé de cristianismo, mas de o caminho, como vemos em Atos 9, reconhecendo que haviam encontrado não apenas uma nova religião, mas a própria essência do propósito divino para a humanidade. Quando Jesus envia os discípulos para seguir o homem com o cântaro, ele está ilustrando de maneira prática como este caminho se manifesta através das eras. Assim como os discípulos precisaram seguir um sinal específico para encontrar o local da última ceia, cada geração é chamada a seguir os sinais que Deus estabelece para encontrar o lugar de comunhão com Ele. No entanto, estes sinais, sejam eles astronômicos, proféticos ou circunstanciais, sempre apontam para Cristo, o único e verdadeiro caminho. Ao se proclamar a verdade, Jesus estabelece que a realidade última não é um conceito abstrato, mas uma pessoa. O termo grego aletheia implica não apenas veracidade factual, mas realidade absoluta, aquilo que é genuíno e sem sombra de engano. Em um mundo onde cada era traz suas próprias filosofias e interpretações da realidade, Jesus se apresenta como a verdade imutável que dá sentido a todas as outras verdades. As constelações mudam suas posições no céu precessional, as eras se sucedem, mas a verdade que é Cristo permanece constante. Esta verdade se manifesta de maneira única na transição das eras. Quando o homem com o cântaro conduz os discípulos à casa da última ceia, ele está, sem saber, participando de um momento crucial onde a verdade eterna se manifesta no tempo histórico. O simbolismo de Aquário, tradicionalmente associado ao portador da verdade e do conhecimento espiritual, encontra seu verdadeiro significado não em si mesmo, mas em sua capacidade de apontar para Cristo, a verdade encarnada. Ao afirmar-se como a vida, Jesus revela que toda existência verdadeira flui dele e para ele. O termo grego zoe refere-se não apenas à vida biológica, mas à vida em sua essência mais profunda, a vida eterna que é a própria natureza de Deus. Esta verdade ecoa a abertura do Evangelho de João, que declara: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens." Assim, quando Jesus se proclama como a vida, ele está reafirmando sua identidade como Logos eterno, através do qual todas as coisas foram feitas e no qual toda a criação encontra seu sustento e significado. Esta vida não é meramente uma existência sem fim, mas uma qualidade de existência que é para além dos ciclos naturais de nascimento e morte, de destruição e renovação. A água que o homem carrega em seu cântaro ganha novo significado à luz desta declaração. Assim como em João 4 Jesus disse à mulher samaritana que ele poderia dar-lhe água viva, da qual quem bebesse nunca mais teria sede, o cântaro de água torna-se símbolo não apenas de uma nova era astronômica, mas da vida eterna que Cristo oferece. Esta água viva, que é o próprio Espírito Santo, não depende das configurações celestes ou das mudanças de era para fluir. Ela é a manifestação constante da vida divina em todos os tempos. A afirmação "ninguém vem ao Pai senão por mim" estabelece Cristo como mediador único e eterno entre Deus e a humanidade. Esta mediação não é limitada por tempo ou circunstância. Ela é tão válida na era de Peixes quanto será na era de Aquário. As diferentes eras podem trazer diferentes manifestações da verdade espiritual, diferentes aspectos do plano divino podem se revelar, mas o acesso ao Pai permanece exclusivamente através de Cristo.
Este é um ponto crucial para compreendermos as mudanças de era. A transição para Aquário, simbolizada pelo homem com o cântaro, não estabelece um novo caminho para Deus ou uma nova verdade espiritual. Em vez disso, esta transição representa uma nova fase na manifestação do único caminho, da única verdade e da única vida que é Jesus Cristo. O homem com o cântaro, assim como João Batista antes dele, não é a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Assim, quando observamos os sinais dos tempos e as mudanças das eras, devemos lembrar que estas são apenas diferentes expressões da mesma verdade eterna. A era de Aquário não substitui Cristo como caminho, a verdade e a vida. Ela é apenas mais um ciclo através do qual sua glória se manifesta, mais uma lente através da qual sua luz brilha. O homem com o cântaro, como todos os sinais divinos através da história, não aponta para si mesmo, mas para aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O cenáculo grande e mobiliado, para onde o homem com o cântaro conduziu os discípulos, transcende em muito seu aspecto físico. Esta sala superior, este lugar elevado, representa um espaço sagrado onde o divino e o humano se encontram em um nível de intimidade sem precedentes. Não é apenas um local para uma refeição, mas um santuário onde os mistérios mais profundos da nova aliança seriam revelados. Na tradição judaica, as salas superiores eram frequentemente reservadas para estudo, oração e encontros espirituais significativos. O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia em sua sala superior, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta em uma sala superior, como vemos em 1 Reis 17. Estas referências não são coincidências. Elas estabelecem um padrão de encontros transformadores com Deus em lugares elevados, tanto física quanto espiritualmente. O fato de a sala estar mobiliada também carrega significado profundo. O termo grego estremenon sugere não apenas a presença de móveis, mas um espaço completamente preparado e ordenado. Assim como o tabernáculo no deserto e posteriormente o templo em Jerusalém foram preparados segundo especificações divinas precisas, esta sala estava divinamente preparada para um momento crucial na história da salvação. Cada elemento ali presente, a mesa, os assentos, os utensílios para a refeição, tinha seu papel no drama sagrado que estava prestes a se desenrolar. É significativo que este espaço seja encontrado através do sinal do homem com o cântaro, um símbolo da era de Aquário. Isto sugere que o verdadeiro templo espiritual, o lugar de encontro entre Deus e a humanidade, não está limitado a estruturas físicas ou a eras específicas. Assim como Jesus disse à mulher samaritana que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, o cenáculo representa um novo paradigma de adoração que transcende locais geográficos e ciclos temporais. Esta sala superior tornou-se o palco de eventos fundamentais para a fé cristã. Foi ali que Jesus instituiu a Santa Ceia, estabelecendo o memorial perpétuo de seu sacrifício. Foi ali que ele lavou os pés dos discípulos, estabelecendo um novo padrão de liderança servidora. Foi ali que ele pronunciou seus últimos ensinamentos, incluindo a promessa do Espírito Santo. E foi para esta mesma sala que os discípulos retornaram após a ressurreição, onde o Espírito Santo seria derramado em Pentecostes, durante a celebração de Shavuot, a festa das semanas. Não é coincidência que o Espírito Santo tenha sido derramado justamente durante a festa das semanas, quando o povo judeu celebrava a oferta das primícias da colheita ao Senhor. Assim como esta festa marcava o momento de apresentar a Deus os primeiros frutos da terra, o derramamento do Espírito Santo no cenáculo marcou as primícias da nova colheita espiritual. 3.000 almas foram acrescentadas à igreja naquele dia, como está registrado em Atos 2. O mesmo espaço que testemunhou a instituição da nova aliança no sangue de Cristo tornou-se o berço da igreja, onde os primeiros frutos da redenção foram colhidos. O cenáculo, portanto, representa um ponto de convergência entre o antigo e o novo, entre o terreno e o celestial. A antiga Páscoa, celebrada em memória da libertação do Egito, dá lugar à nova Páscoa, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus estabelece a libertação definitiva do pecado. O sacerdócio levítico, com seus sacrifícios repetidos, é substituído pelo sacerdócio eterno de Cristo, com seu único e perfeito sacrifício. A transformação que ocorre neste espaço é profundamente significativa para a transição das eras. Assim como o homem com o cântaro, símbolo de Aquário, conduz a um lugar de transformação e renovação espiritual, cada era sucessiva deve conduzir os fiéis de volta a este momento central da história da salvação. O cenáculo não é apenas um local histórico, mas um arquétipo espiritual do lugar onde a humanidade encontra sua verdadeira transformação em Cristo. O fato de ser uma sala superior também sugere a elevação da consciência espiritual necessária para compreender e participar dos mistérios divinos. Em 1 Coríntios 2, Paulo fala de uma sabedoria superior,
oculta e mistério, que Deus predestinou para nossa glória. O cenáculo representa este espaço elevado de compreensão espiritual, onde os mistérios do reino são revelados àqueles que foram preparados para recebê-los. É notável que este espaço sagrado não seja encontrado no templo ou em algum local religioso oficial, mas em uma casa comum em Jerusalém. Isto prefigura como a igreja primitiva se reuniria nas casas dos seguidores de Jesus, estabelecendo um novo paradigma onde a presença divina não está confinada a estruturas religiosas formais, mas se manifesta onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, como atesta Mateus 18. Esta casa do Mestre torna-se, assim, um modelo para toda a Assembleia Cristã através das eras. Seja na era de peixes ou na era de aquário, onde quer que os fiéis se reúnam em nome de Cristo, ali está presente a mesma realidade espiritual que se manifestou no cenáculo. O pão e o vinho da nova aliança, o amor servil demonstrado no lava-pés, a intimidade da comunhão com o Mestre. Todos estes elementos continuam tão reais e transformadores hoje quanto naquela noite sagrada. Por fim, o cenáculo nos lembra que a verdadeira transformação espiritual ocorre em um contexto de comunidade e intimidade com Cristo. Não é um processo solitário ou meramente individual, mas algo que experimentamos juntos, como o corpo de Cristo, em um espaço preparado por Ele e dedicado à sua glória. Assim como os discípulos foram guiados a este lugar especial por um sinal dos tempos, cada geração de fiéis é guiada pelo Espírito Santo ao seu próprio lugar preparado de encontro e transformação em Cristo. As instruções de Jesus aos discípulos para encontrar o local da última ceia representam muito mais que direções práticas. Elas constituem um profundo ensinamento sobre a natureza do discipulado e da vida espiritual. Cada elemento desta narrativa aparentemente simples carrega lições valiosas sobre fé, obediência, discernimento espiritual e confiança na providência divina. A primeira lição que extraímos é sobre a natureza da obediência espiritual. Os discípulos receberam instruções que, à primeira vista, poderiam parecer estranhas ou incertas. Seguir um homem desconhecido carregando um cântaro de água não era um método convencional de encontrar um local. No entanto, eles obedeceram sem questionar, demonstrando uma confiança madura na sabedoria do Mestre. Esta obediência não era cega, mas baseada em um relacionamento profundo desenvolvido ao longo dos anos de convivência com Jesus. O próprio ato de observar e seguir o sinal dado, o homem com o cântaro, nos ensina sobre discernimento espiritual. Em uma cidade movimentada como Jerusalém durante a Páscoa, os discípulos precisaram estar atentos para não perder o sinal. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, somos chamados a desenvolver uma sensibilidade aos sinais que Deus coloca em nosso caminho. Como está escrito em Isaías 30, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. A precisão com que os eventos se desenrolaram conforme predito por Jesus demonstra o controle soberano de Deus sobre as circunstâncias. O homem estava exatamente onde deveria estar, no momento certo, e a sala estava preparada conforme especificado. Isto nos ensina sobre a meticulosa providência divina e nos encoraja a confiar no cuidado detalhado de Deus por nossas vidas. Como Jesus disse em Mateus 10, até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. O simbolismo do homem carregando água, tradicionalmente uma tarefa feminina naquela cultura, nos ensina sobre a quebra de paradigmas e a disposição para servir independentemente das convenções sociais. Este homem, sem saber, tornou-se um instrumento crucial no plano divino justamente por estar realizando uma tarefa em comum. Isto nos lembra que Deus frequentemente opera através do inesperado e que devemos estar dispostos a sair de nossa zona de conforto quando Ele nos chamar. A natureza providencial do encontro também nos ensina sobre a interconexão da comunidade de fé. O dono da casa, embora não nomeado nos evangelhos, tinha claramente um coração preparado para servir ao Mestre. Sua disposição em disponibilizar o cenáculo nos lembra que somos parte de uma teia mais ampla de relacionamentos através dos quais Deus opera seus propósitos. Como Paulo posteriormente ensinaria em Romanos 12, somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. O fato de as instruções conduzirem a um lugar mobiliado e preparado nos ensina sobre a prévia provisão de Deus. Antes mesmo de expressarmos nossa necessidade, o Pai já está trabalhando para preparar o caminho diante de nós. Jesus disse em Mateus 6, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Esta verdade nos encoraja a confiar não apenas na provisão de Deus, mas em sua prévia preparação para nossas necessidades. A progressão da narrativa, receber instruções, observar o sinal, seguir o guia, encontrar o local preparado, estabelece um padrão para nossa própria jornada espiritual. Primeiramente, devemos estar atentos à palavra de Deus e suas instruções. Em seguida,
Precisamos desenvolver discernimento para reconhecer seus sinais em nossa vida. Depois, é necessário ter a coragem de seguir sua direção, mesmo quando o caminho parece incomum. Por fim, devemos confiar que ele nos conduzirá ao lugar que preparou para nós. O aspecto comunitário da narrativa é particularmente significativo. Os discípulos não foram enviados para encontrar um lugar de isolamento, mas um espaço de comunhão onde a igreja nascente começaria a tomar forma. Isto nos ensina que a jornada espiritual, embora pessoal, não é solitária. Somos chamados a caminhar juntos, apoiando-nos mutuamente e compartilhando as bênçãos que Deus provê. A humildade necessária para seguir instruções aparentemente simples nos lembra que o reino de Deus frequentemente se manifesta através do comum e do cotidiano. Como Naamã, que em 2 Reis 5 precisou superar seu orgulho para simplesmente se banhar no Rio Jordão, somos chamados a encontrar a grandeza de Deus nas pequenas obediências do dia a dia. Por fim, o fato de que estas instruções específicas foram preservadas nos evangelhos, em meio a tantos outros eventos significativos, sugere sua importância não apenas para os discípulos imediatos, mas para todas as gerações do corpo de Cristo. Elas nos ensinam que cada detalhe de nossa jornada com Jesus tem significado, que a obediência em pequenas coisas pode levar a grandes revelações, e que Deus está constantemente trabalhando nos bastidores para preparar o caminho diante de nós. Assim como os discípulos seguiram fielmente as instruções de Jesus e encontraram exatamente o que ele havia prometido, somos chamados a confiar em sua palavra e seguir seus sinais em nossa própria jornada espiritual. A transição das eras, simbolizada pelo homem com o cântaro de água, não deve nos causar temor, mas inspirar esperança e confiança no plano divino que se desenrola através dos tempos. Se o homem com o cântaro de água conduziu os discípulos ao local onde seria celebrada a última ceia, o momento culminante da antiga aliança e o estabelecimento da nova, não podemos deixar de refletir sobre o significado profético da era de Aquário que se aproxima. Assim como aquele primeiro sinal levou ao estabelecimento da nova aliança no sangue de Cristo, é possível que a era de Aquário aponte para os momentos finais desta dispensação, culminando na grande ceia das bodas do Cordeiro profetizada em Apocalipse 19. Esta perspectiva nos ajuda a compreender que, assim como a última ceia não foi um fim em si mesma, mas o portal para a nova aliança através da morte e ressurreição de Cristo, a era de Aquário também pode ser não um fim, mas uma transição para o cumprimento final das promessas divinas. O mesmo Cristo que transformou a água em vinho em Caná, que ofereceu a água viva à mulher samaritana, e que enviou seus discípulos a seguir o homem com o cântaro, continua guiando sua igreja através das transições dos tempos. Cristo, sendo o caminho, a verdade e a vida, permanece nossa bússola segura através das transformações ao longo das eras. Suas instruções aos discípulos nos lembram que, independentemente da era em que vivemos, o caminho para o Pai permanece o mesmo. Somos convidados a discernir os sinais dos tempos, mas sempre à luz da verdade eterna revelada em Cristo. Que possamos, como os primeiros discípulos, seguir fielmente as instruções do Mestre, confiantes de que Ele nos conduzirá ao lugar preparado, onde poderemos participar da sua mesa e da sua comunhão, agora e na eternidade. Pois em cada era, em cada transição, em cada momento de transformação, Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre, conduzindo-nos não apenas através das mudanças dos tempos, mas em direção ao glorioso cumprimento de todas as suas promessas. O que você achou da reflexão de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te chamou a atenção nesta história de profundo simbolismo que está na base do sacramento da Eucaristia, e nos diga também se você quer ver mais vídeos como este aqui no canal. Aproveite para se inscrever agora, ative o sino das notificações, e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Até amanhã no nosso próximo vídeo.